Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nosso do VasqueCast. Eu sou o Renan, tô aqui com o Christian. Hoje a gente tem a presença de um convidado ilustre aí, um grande respeito, Dr. Fábio Rossi. Olá, estamos aqui novamente, né, mais um episódio. O Dr. Fábio Rossi, ele é o presidente aqui da Regional de São Paulo, né, da Sociedade de Vascular, e é com muita honra que a gente recebe ele aqui hoje, né, para a gente conversar um pouco sobre a vida dele, sobre os principais artigos e trabalhos aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Christian, obrigado, Renan. Renan, né? Renan. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Tô sabendo do trabalho de vocês, um trabalho bem bacana, né, que vem estimulando aí toda essa parte de preparação para os cursos e, na realidade, para as provas, né? Então é bem bacana, né? Uma revisãozona aí para o pessoal se dar bem na prova. Parabéns. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza. Vamos começar aqui então, para a gente, né, situar os nossos ouvintes aí. Conta um pouco para a gente da sua trajetória até aqui, como que foi. Bom, Cristian, eu fiz faculdade em Santos, na FCEMES, né? E naquela época, quando eu entrei na faculdade, eu gostava muito de pegar onda. Ah, é? Então, foi um dos motivos, né, que eu foquei na faculdade, lá em Santos. E eu não sei nem como que eu cheguei aqui, né? Porque, assim, eu era bem envolvido na época, né? Santos é uma faculdade bem bacana, bem pertinho da praia, né? Nossa. Então, nos primeiros anos, quando tinha onda, né? Minha prioridade era pegar onda, depois você vai se envolvendo, né? Eu sempre gostei muito de operar, de cirurgia, então já virei monitor de técnica experimental. E naquela época, quem era o chefe era o professor Amaury Teixeira Nigro, que era o chefe, junto com o Dr. Saul Goldenberg, lá na Escola Paulista de Medicina, Sim, da cirurgia experimental. Então, desde o primeiro ano da faculdade, já fui me envolvendo com pesquisa, né, criando gosto. entendi. Ia muito para Paulista fazer trabalho, na Bireme, que naquela época a gente tinha que ir na Bireme pegar artigo, né, para escrever os trabalhos. E aí conheci o professor Emil Burian, que desde aquela época sempre me incentivou muito a fazer pesquisa. E aí depois eu fui para os Estados Unidos. Naquela época, quando eu terminei a faculdade, meu pai trabalhava numa empresa americana, em Chicago. Aí eu fui para lá, fiz aquele cursinho, né, o Kaplan School, vocês devem conhecer. Já ouvimos, já. Aí prestei a prova, passei nas provas do board. Mas aí eu fiquei sabendo que a residência de cirurgia geral lá fora não é reconhecida aqui no Brasil. Nossa. Quando eu já estava lá, já tinha passado. Então... E lá não tinha tanta onda igual aqui também. E lá em Chicago até tinha, quando ventava muito no lago, tinha, mas não dava para entrar. É muito gelado o lago lá. Chicago é uma cidade muito fria, vocês sabem disso. Então, Eu não sabia que não, o diploma, a residência de lá não é validada aqui. Não é reconhecida, cara. Olha só. Por incrível que pareça. E lá são 5 anos, né? Loucura. Esquema piramidal, é bem puxado. E aí eu tinha muita amizade, né? Assim, não tinha muita pretensão de seguir carreira lá. E aí eu acabei voltando, fui para Santa Marcelina fazer cirurgia geral. Uhum. Naquela época, meu R+ era o Marcelo Calil, né? Que foi presidente da nossa regional, já um grande amigo meu. Uhum. Felipe Nasser também estava lá naquela época, Nossa. lá no Santa. E aí depois de lá eu fui para o Dante Pazanese. Né? No Dante Pazanese, naquela época, tinha o professor Eduardo de Souza, né, que era muito conhecido, um cardiologista intervencionista conhecidíssimo, pioneiro. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro stent em ser humano no mundo foi colocado no Dante Pazanese. Nossa. Caramba. A pesquisa e o desenvolvimento de stent farmacológico iniciou-se lá no Dante. Antes, quando eu entrei lá, né, tava o Fausto Feres, que hoje é nosso diretor. Uhum. Eles estavam fazendo um trabalho que eles faziam quimioterapia por via sistêmica, porque o stent, naquela época, né, o stent metálico, ele tinha um índice de restenose em torno de 50% em 6 meses. Era muita coisa. Era muita coisa.
E aí também, naquela época, tava o doutor Adib lá, né? Então, o doutor Adib acabava papando o doutor Eduardo. Puxando aquela indicação aberta. Aí eles falaram, pô, a gente precisa fazer alguma coisa para não dar tanta hiperplasia no stent. Aí tiveram essa ideia, né, de usar naquela época, acho que era o sirolimus. E aí tiveram, nossa, um puta resultado, né? Não teve, acho que foram 10 casos inicialmente em um ano. O índice de restenose foi baixíssimo. Menos de 10%. Né? Então, realmente houve uma transformação. E aí também, naquela época, o doutor Eduardo, né, surgiu a ideia de impregnar o sirolimus num polímero, né, nas malhas do stent. Então, todo esse... Hoje se usa no mundo inteiro, né, o stent farmacológico e começou tudo lá. A pesquisa lá sempre foi muito forte, né? Lá no sempre Dante. foi muito forte, Nossa, pai, pioneiro nisso, hein, meu? Muito bacana, né? Legal. E, assim, a gente viu que você lançou um livro, né, recentemente, eu vou até colocar aqui pra quem tá conseguindo assistir, né, que a gente é transmitido tanto no YouTube e no Spotify também tem os vídeos, né? Bacana. Mas quem estiver ouvindo aí no carro, né, a gente tá colocando aqui o livro do Dr. Fábio Rossi, né, Manual de Diagnóstico e Tratamento Endovenoso, né? A gente queria saber, assim, como que surgiu essa ideia? De onde que você falou assim, nossa, vou fazer um livro? De onde que sai isso? Então, é um grande processo, né? Lento. Eu imagino. Esse livro, na realidade, ele começou a ser escrito há praticamente 20 anos atrás, né? Caramba. Pelo menos 15 anos a gente trabalhou em cima dele, né? Que ele é todo baseado numa linha de pesquisa que a gente começou há 15 anos atrás no Dante Pazanese. A história é bem bacana. Eu terminei a minha residência no Dante e o professor Emil Burian, ele me escreveu 2 cartas. Eu estava indo para o congresso do Frank Witt, ele falou assim, olha, Fábio, eu tinha uma namorada na época, uma noiva, na realidade, ela era violinista. E ela ganhou uma bolsa de mestrado para fazer um estudo lá na Juilliard, lá em Nova York. E aí eu estava muito apaixonado na época, né? Aí eu fui lá na salinha do professor Emil, lá na Paulista, né? Quem conheceu ele sabe que ele tinha, a salinha dele era pequenininha, tinha uma gaveta que ele ficava com a mão dentro fumando, né? Pra não aparecer. E aí eu fui lá conversar com ele falou assim, Fábio, eu conheço o Witt e conheço o Asser, né? O Asser é brasileiro, quer dizer, ele é egípcio, mas acho que ele fez até lá na faculdade, medicina. A gente já ouviu desse nome lá, acho que ele passou por lá. Ele foi presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, o cara... Grande. E ele falou assim, vou fazer uma carta pro Asser e pro Frank Witt. Você leva lá e vamos ver, né? De repente, um deles te aceita pra fazer um fellow lá. Aí eu coloquei na mão dos dois. Quando eu voltei para São Paulo, eu abri meu e-mail naquela época lá, tava no comecinho do e-mail, né? Aí tinha uma carta, um e-mail lá do Dr. Frank Witt, falando que ele tinha acho que era um sueco que tinha desistido porque a mãe dele tinha falecido, porque ele tinha um programa que chamava International Fellowship. Tá. E aí ele falou assim, olha, se você quiser, mas tem que começar agora, no finalzinho, né? Porque em novembro o congresso ia começar já em janeiro, né? Aí eu conversei lá com o pessoal, lá em casa, tal. Minha esposa minha noiva naquela época estava indo, né? Ela tinha a bolsa, eu não tinha dinheiro nenhum. Nossa Senhora. Aí eu falei, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente dá. dormia num quartinho que mal dava pra Daqueles se mexer. de aluno de bolsa lá, né? E aí fiquei lá com o Dr. Witt, né? Naquela época, tava no comecinho, né, da endovascular. E o professor Frank Witt, ele tava participando de todos os trials, né? De artéria, né? Era aorta, todas as próteses estavam começando, tal, carótida. E naquela época tinha o Raju, que de vez em quando ele ia dar aula sobre stent venoso, em síndrome pós-trombótica e tal. E aí eu achava aquilo bem interessante, mas assim, eu não acreditava muito naquela história dele, né? Porque ele colocava aqueles stents enormes, um monte de stent, blindava toda a cava, as ilíacas, né? E a gente sabe que o fluxo na veia é muito mais lentificado, né? Então, eu falava, não é possível que isso dá certo, né? Mas fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu voltei no final do ano para passar as férias e tal, teve um curso no Rio de Janeiro que tava o professor Sandri, tava a Patrícia Torpe, que até é co-editora do livro, né? E aí ela estava mostrando, né, a experiência dela, porque a Patrícia sempre tratou muito de trombose aguda.
né? Como que ela fazia, a técnica, catéter multiperfurado. Eu achei bastante bacana também aquela história dela. E também ficou na cabeça. Aí fiquei mais um ano no VIT. Quando eu voltei porque abriu uma vaga no Dante Pazzanese. E aí, com medo de perder o concurso, eu voltei pro Brasil e acabei ficando. Entendi. E lá no Dante Pazzanese, um hospital público, né? Terciário e tal, a gente tinha aquele monte de paciente com úlcera varicosa, síndrome pós-trombótica, que todo mundo chutava, né? Que passava em vários hospitais, acabava chegando lá no Dante. Aí, e o pessoal lá naquela época, o Alexandre Abizade, ele estava fazendo trabalho em coronária com ultrassom intravascular. Então a gente tinha uns 3 equipamentos lá de ultrassom intravascular. Só que a gente não tinha os catéteres, né? Os catéteres eram de coronária. E não dava para usar no segmento venoso, que são vasos bem mais grossos. Né? Com certeza. E aí eu consegui uma verba na FAPESP, uma pesquisa regular, tive sorte, escrevi um trabalho bem escritinho. Com sorte e um esforço ali também, correr atrás. Né? O pessoal da coronária, a professora Amanda Guerra, né, que era esposa do Dr. Eduardo, ela foi minha orientadora de pós-doc, então ela me ajudou a escrever, eu consegui os catéteres, e aí surgiu a ideia de fazer um trabalho randomizado. Pegar os pacientes, o que eu fiz? A gente tinha muito paciente crônico, né, que ficava lá no ambulatório, eu fiz um levantamento dos pacientes que tinham, nos últimos 2 anos, passado pelo menos 2 vezes no nosso ambulatório, pelo menos 2. Aí levantei todos os prontuários, selecionei os pacientes com CEAP C3 para frente, né, priorizando úlcera varicosa, e aí comecei a entrevistar os pacientes e tal. E aí, com essa verba, né, com o Aivos, aí surgiu a ideia, porque não tinha naquela época, e ainda não tem, né, o nosso trabalho até hoje é o único, randomizado, comparando o tratamento clínico convencional, né, que é o que se faz hoje, né, então o que a gente fez? Com essa verba a gente conseguia faixa de una, faixa elástica, meia elástica, na época a gente usou o capilarema, compramos o capilarema. Então, a gente pegava os pacientes, né, tratavam os 2 grupos clinicamente da mesma forma. Aí, todos esses pacientes a gente fazia, que isso foi uma outra sacada nossa também. A gente fez em todos os pacientes Doppler venoso, fazia tomografia, porque lá a gente tem o Ibrahim, né, que o Ibrahim Pinto é um cara super meticuloso, né, ele acho que ainda é o cara que é o responsável lá no Fleury pela tomografia, um cara super estudioso. Aí a gente fazia angiotomografia e a gente tinha acabado de comprar um equipamento de 64 canais lá, então a gente estava com um equipamento legal. Fazia venografia com medidas de pressão e fazia o Aivos. Então a gente comparava todos esses exames com Aivos. O padrão ouro era o Aivos. Então a gente levava esse paciente para a sala de hemodinâmica, e aí a gente passava o Aivos. Os pacientes que tinham obstrução acima de 50% pelo Aivos, a gente randomizava. Ou o paciente ia só para tratamento clínico, ou a gente já colocava o stent. E aí, né, por que duplo cego? Porque o paciente era sedado, inconsciente, ele não sabia o que a gente tinha feito o tratamento nele, a gente escondia por 6 meses, e a pessoa que avaliava ou era uma enfermeira ou algum residente que não sabia se o cara tinha colocado stent ou não. E o que a gente fazia? A gente fazia escala visual analógica de dor, VCSS e como qualidade de vida SF36, porque naquela época não tinha o Vilauta, e eu pessoalmente, eu tenho várias críticas ao Vilauta, depois a gente pode até conversar um pouquinho a respeito disso. E também o SF36 era o único questionário de qualidade de vida na época que tinha tradução, tinha sido já... validado em vários outros estudos, né? Também. E também é legal também porque dá para você comparar ele com outras doenças, né? Então a gente optou por fazer o SF36 e acompanhava por 6 meses. E aí a gente tinha calculado a amostra, era para ter 86 doentes, e na análise parcial de 51, cara, era muito diferente. Né? Aí eu falei, realmente o Raju não é mentiroso. Aí você assim, teve que fazer o experimento. É impressionante. Eu fui chamado pelo comitê de ética, só para você ter uma ideia, para interromper o estudo,
porque a diferença era muito gritante, né? Nossa, É entendi. impressionante. Eu achei essa sacada do processo de cegamento ali do estudo, porque assim, para você pegar um estudo que você vai comparar uma intervenção com uma não intervenção e você cegar, é uma coisa muito complexa. A maioria dos estudos não consegue fazer isso, né? Então, e aí uma outra coisa que a gente fez na época, assim, que na realidade foi inconsciente e foi bem bacana, é porque como que a gente calculou o tamanho mínimo da amostra, né? Eu sabia que os pacientes que eu continuasse tratando clinicamente, eles já estavam sendo tratados, né? Muito dificilmente eles iam melhorar. Claro que ia melhorar, tipo, eu não ia considerar 0%, vai 15%. Pode aí, cicatrizar uma úlcera, depois voltar. porque a gente estava em cima, estava dando a medicação e tal, né? Mas assim, eu sabia, a gente sabia que... E a gente não tratava o sistema venoso superficial. Em nenhum desses pacientes a gente fez nenhuma intervenção até dar 6 meses. E a gente tinha o resultado do Raju, né? Que quando ele tratava esse paciente, acima de 80% tinha boa resposta clínica. Então a gente calculou, chegou nesse N aí. Mas como eu falei para vocês, né? Com 6 meses, cara, a resposta até hoje, né? Muita gente não acredita, né? Não, é Mas se você impressionante. pegar esses pacientes, né? Até uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que tá começando, né? Tem que começar com os pacientes super sintomáticos mesmo. Por 2 coisas. Primeiro, porque assim, se tudo der errado, ele não vai piorar. É diferente de artéria. Né? O sistema venoso, a gente tem que considerar que esses pacientes eles já têm uma colateralização formada, eles já estão meio que adaptados com aquela limitação física que nem eles sabem. Outra coisa interessante, muitos desses pacientes, né, e a gente pode falar que é bem interessante, né, e que também a gente não tinha noção disso, principalmente as mulheres, muitas eram portadoras de congestão pélvica junto. que a gente... Cara, a paciente nem falava. Ela nem sabia, Ela nem né, sabia, porque assim, ela sofria da perna, úlcera varicosa, não conseguia, cara, é um horror quem tem, Nossa. né? Assim, E é um estigma muito grande. geralmente são pacientes mais jovens, né, que não conseguem sair do emprego, porque não consegue caminhar, abre ferida, tal, assim, é uma judiação mesmo. E essas pacientes, coitadas, elas nem pensavam em transar, né, cara, era uma coisa secundária, né? Tinha outros problemas antes, aí nem pensava. Exatamente. E aí depois melhorou que elas... Você aí vê que como, elas... como realmente afetava a qualidade de vida na pessoa. E aí eu lembro que teve um caso lá que ela tinha tinha refluxo na gonadal, varizes pélvicas pra caramba, que aí depois que eu tinha tratado que eu perguntei pra ela se ela tinha, né? Ela falou que sim, que já tinha paciente, cara, que já tava no 3º casamento, porque ela não conseguia transar, Nossa. não conseguia transar, o marido achava que não gostava, né, cara, ainda mais o pessoal meio chucro no SUS, né, cara. Às vezes... E aí, cara, aí 3º casamento já. Salvou o casamento dela. Tem até uma história icônica, né, que uma vez a gente fez um tratamento, aí a paciente chegou com o marido lá, falou, doutor, na frente dos residentes, doutor Fábio, você me fez mulher de novo. Gente, É bem engraçado essa história aí. Mas assim, já tive paciente que não conseguia engravidar, que depois de fazer o tratamento engravidou, porque tem bastante coisa interessante que a gente está ainda aprendendo, né? Tem muita manifestação secundária, né? Além de congestão pélvica, síndrome do colo irritável, a gente já teve história, né? Varicocele, paciente com alteração só de tratar a veia ilíaca já melhora, porque existe comunicação, né? Você vê melhora no espermograma. Sim. Tem muita coisa bacana aí que a gente está estudando aí, principalmente essa parte de congestão pélvica, né? Então, aproveitando o gancho aí, nesses casos, o paciente, vamos supor, você fez lá um estudo flebográfico completo, viu, constatou, fez o AIVOS de tudo, constatou que tem uma compressão significativa, mas tem também um refluxo de gonadal esquerda, tem varizes pélvicas, tem alguma ordem para a gente começar esse tratamento? Perfeito, uma pergunta super inteligente. Assim, hoje, congestão pélvica, né, se você for pegar guideline, ainda é embolização da gonadal. Qual que é o problema em relação a isso? É que não é incomum que exista compressão na veia renal, né, o nutcracker e o May Turner também. Então, a gente tem que lembrar que a gonadal e a veia ilíaca interna, as duas, elas drenam a cavidade pélvica.
né? Então, se você tiver um paciente que não tem sintoma nenhum nos membros inferiores, é só sintoma de congestão pélvica mesmo, dispareunia, né? Dor pélvica crônica, etc. E se você tiver refluxo na gonadal, nessa situação, eu acho que é uma boa indicação para você embolizar a gonadal. Perfeito. Né? Stent em veia renal, assim, eu tenho muito caso tratado já de outras, né, de veia. Eu tenho, acho que uns 5 casos de stent de veia renal. É muito raro, porque é assim, a indicação precisa é quando você tem hematúria, né, congestão pélvica associada à hematúria, alteração da função renal, que assim, é raríssimo de se ver. Né, na grande maioria das vezes, então quando a gente está falando de congestão pélvica, a gente vai fazer gonadal, nessa situação em que o paciente não tem sintoma nenhum em membro inferior. Agora, quando existe associação da dor, da insuficiência venosa crônica, né, que a gente trata, outra coisa também, qual que é a indicação da gente colocar stent na veia ilíaca? Não é paciente CAP C1, C2, né, é C3 para cima, e como eu falei para vocês, quanto mais sintomático, melhor, porque vai trazer um real benefício clínico, não só sintomático, mas também com alteração da qualidade de vida. Sim. Né? Então, hoje, eu falo para meus residentes, né, não é nem tanto o sintoma, é mais a alteração na qualidade de vida. Então, quando você tem essa associação de sintomas, né, alteração da qualidade de vida por causa da insuficiência venosa crônica, aí eu não tenho dúvida que eu trato sempre primeiro a veia ilíaca. Por quê? Porque na nossa casuística, em 86% das vezes, você não precisa fazer mais nada na gonadal, porque você abre, né, o escoamento da região pélvica, então ele consegue drenar ali o plexo venoso pélvico, uterino, ovariano, de uma forma tranquila. Em alguns pacientes, depois, né, se o paciente não melhorar, a gente sempre espera pelo menos uns 6 meses aí, a gente vai lá e emboliza a gonadal. Perfeito. Mas nunca tudo junto. Sempre são procedimentos ambulatoriais. Todos os pacientes que a gente trata, né, a não ser que faça no final da tarde, vão embora no mesmo dia, né, veia, a pressão é muito menor, é muito raro ter sangramento. Tecnicamente, assim, em relação ao acesso, essas coisas todas, a veia, ela é bem fácil de tratar, mas ela é muito mais complexa. Por quê? Porque, assim, o sistema venoso, ele admite muito menos erro do que o arterial, porque o arterial tem muita pressão, né? Os vasos são mais finos, a velocidade de fluxo é maior, as artérias são menos complacentes, né? Elas não dependem tanto da hidratação do doente, tem menos variação anatômica, né? O sistema venoso pélvico, as veias ilíacas, elas têm, assim, quem faz bastante, né? Vê bastante angiotomo, assim, a quantidade de variação anatômica que tem é enorme, enorme. E isso, assim, traz muita repercussão técnica, né? Claro. Você tem muito trabalho de acesso anterior à coluna para o pessoal da ortopedia. Se você pegar esses trabalhos, você vai ver a quantidade de alteração anatômica que tem. Uma lesão de veia nessa situação, sempre um caso aberto, né, sempre mais catastrófico aí. O problema não é nem lesão, porque assim, mesmo perfuração de veia, assim, dificilmente vai acontecer uma catástrofe, né, porque a pressão é muito menor. O problema realmente é você conseguir manter pérvio o stent. Você tem que ter um inflow e um outflow muito bom, porque assim, o fluxo, ele é mais lento, a pressão é menor, então você depende muito mais da hemodinâmica. Não, eu quis dizer na cirurgia aberta, por exemplo, um acesso para ortopedia, por exemplo, sim, uma lesão... sim, lesão na veia, terrível, terrível. Mas essa linha é uma coisa muito interessante mesmo. Realmente, né, o erro de você posicionar mal o stent, né, ou você não calcular bem até onde você angioplasta para deixar um inflow bom, pode ter uma repercussão complicadíssima. Sim. A gente tem que garantir que o influxo, né, então ali na região, por isso que a gente fez alguns trabalhos bacanas já em relação a essa obstrução venosa, né, ilíaca. A gente fez o trabalho do Patrick, que fez doutorado com a gente, ele está na Bahia agora. Ele estudou Doppler venoso contra AIVUS. E aí, todo mundo sabe que Doppler venoso, né, mesmo em mãos experientes, tal, ele pode falhar por uma série de motivos. Hoje, falha menos porque as pessoas estão ficando muito mais habituadas, né, com a doença, estão tratando muito mais. Então,
eu acho que você vê na literatura em torno de 20%. Eu acho que hoje uns 10% aí das vezes você tem falso positivo ou falso negativo. Foi um trabalho bem legal. Aí ele fez também um algoritmo, para quem faz Doppler, né? Eu acho legal ler o trabalho, porque ele conseguiu com esse algoritmo, né? Ele avaliava velocidade e volume de fluxo nas duas femurais, obstrução, media no modo B o diâmetro, né? Pré e pós. Ele fez um trabalho bem bacana, aí ele colocou no algoritmo, ele chegou numa acurácia muito boa em relação ao AIVUS, né? Se você comparar com... Hoje, o meu método predileto é a tomografia, a angiotomografia, né? Mesmo porque, assim, a angiotomografia, o trabalho, assim, eu avaliava todas as angiotomografias e comparava com o AIVUS desde o começo da experiência, né? E no início, a gente tinha 2 avaliadores, um era eu e o Dr. Cambara, e quando havia discrepância, a gente discutia o caso com o Ibrahim. Então, a gente pegou uma experiência muito grande em relação ao AIVUS. Então, ele conseguiu chegar com esse algoritmo com uma acurácia bem semelhante à angiotomografia, que é bem bacana. A angiotomografia, ela... a principal vantagem dela é que você consegue estudar, né, previamente a realização do procedimento de uma forma não invasiva, todo o sistema venoso, né? Então você consegue ver muito bem a cava, a renal, a gonadal, os diâmetros. E uma grande vantagem que a gente tem em relação aos radiologistas, né, que a gente está muito acostumado a fazer o tratamento da imagem para fazer a programação da cirurgia de aorta, então a gente consegue corrigir os ângulos e tal. E então, essa é a grande vantagem. Você consegue ver o diâmetro da veia contralateral, você consegue ver o inflow, né, como é que está a situação da femoral, aonde é o ponto de compressão. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é super importante. Com certeza. Né, que é o melhor método para você ver exatamente onde é a compressão da artéria sobre a veia, é a tomografia. Porque o AIVUS, na região da confluência, o catéter, ele não é perpendicular ao eixo do vaso. Então, naquela região da confluência ali, você come bola ele do dá ponto de compressão. Ele pulada, né, para onde o fluxo está um pouquinho maior, né? Você não consegue ver. Porque ele não vai estar completamente perpendicular ao vaso ali, né? Vai começar... E você vê a parede interna da veia ilíaca e você já está vendo lá dentro, na cava, lá em cima. Se o ângulo da veia ilíaca esquerda ele for muito acentuado, em torno de 90 graus, e a gente geralmente é 90 não, mas 60, né? 60 graus, 65 graus, você acaba... a rotação do cristal do ultrassom, você vai ver dentro da cava e a parede inteira. Então você perde a parede externa da veia ilíaca, que é onde está a compressão. Então você não consegue precisar. Então por isso que é importante a tomografia, né? Perfeito. E, assim, com uma dúvida, até que já suscitou uma discussão entre a gente, assim, tentando entender melhor um caso. Considerando uma paciente que teve uma trombose venosa profunda de membro inferior e se recuperou um ano depois, vamos imaginar esse cenário. Ela não tem mais sequelas, assim, não tem dor, peso, não tem mais. Só que ela chega para você com uma angiotomografia mostrando uma compressão da veia ilíaca ali que você julga significativa pela imagem. Essa paciente, você enquadraria ela como sintomática ou assintomática? Não, assim, a gente vai sempre tratar sintoma, né? Tem muito paciente, assim, a trombose é uma coisa super prevalente. De 1 a 4 a cada 1.000 habitantes ano tem trombose, né? Mais ou menos 30 a 40% dessas tromboses, elas são proximais. Elas pegam veia ilíaca e veia femoral, né? Então é muito mais comum que a gente imagina. Muitos são oligossintomáticos, são aqueles pacientes que são, hoje ainda são a maioria. O paciente chega com trombose, o colega hoje, como que a gente faz diagnóstico de trombose? Ultrassom, o cara não vai ver a ilíaca, ele tá vendo a femoral, né, femoral superficial, poplite e tal, e o diagnóstico é feito ali. Muitos desses pacientes também tiveram trombose na veia ilíaca e são oligossintomáticos, a grande maioria. Então, esses pacientes não têm indicação de tratar, né? A gente vai tratar a paciente que tem síndrome pós-trombótica. Então, claudicação venosa, edema crônico, alteração do
da qualidade de vida. Agora, uma coisa também super interessante, né, que também é muito polêmico. Qual é o paciente que hoje você trata na fase aguda, né, a trombose? Tem muita gente que pergunta assim, você trata paciente jovem, mas você vai colocar o stent lá, vai ficar pro resto da vida, né? A gente não sabe muito bem o que acontece, eu trato mais paciente idoso. Paciente idoso é muito difícil, cara, que assim, geralmente, paciente idoso com trombose, ele já teve várias no passado, que ele nem estava sabendo, né? E o paciente vai evoluir oligossintomático. Eu não me recordo de ter tratado nenhum paciente de trombose na fase aguda com mais de 50 anos. Uhum. Todos foram mais jovens. Tem paciente com 16 anos de idade que eu já tratei, menininha, 16 anos de idade. Caramba. E por quê? Porque assim, a gente sabe que o trombo, quando ele está em contato com a parede, depois de 2 dias, 24, 48 horas, o processo inflamatório que ele gera na parede, ele já causa um processo inflamatório que foi descoberto por Rokitansky, lá em 1846, se não me engano. E assim, no sistema venoso, a gente tem o fluxo, né? A gente calcula através daquela lei de Poiseuille, né? Que é πr a quarta, né? Vezes L dividido pela viscosidade, etc. Quer dizer, o que é a quarta é o raio, né? Então, o mais importante para o fluxo é o raio. Se você pega uma menina dessa, né, com uma trombose grave, que está internada, que a gente precisa internar, porque a maioria a gente não interna, né? Hoje doa que vai para casa e a gente acompanha e a maioria se dá bem. Agora, aquela paciente que está com muita dor, perna muito inchada, mas você trata que não é flegmásia? Flegmásia, cara, não tem indicação de você fazer trombectomia. Aí é trombectomia cirúrgica, porque a paciente está em emergência. Você não vai ter tempo de pedir material, né? Então, você abre lá, passa o Smart, Fogart. Né? Hoje, tem um pessoal fazendo, eu já fiz uns 2 casos, você bota o introdutor para cima, todos têm compressão. Ninguém vai ter trombose nessa idade sem ter compressão. A gente tem aquela tríade Virchow lá, né? Para mim, da tríade, o mais importante é a ectasia, né? A compressão mesmo. Então, você vai lá, pega, você faz né? Se possível, com AIVOS. Assim, nessa situação, é difícil você ter acesso ao AIVOS, né? Ultrassom intravascular, mas nesses casos, você fazendo a venografia, você já consegue ver a compressão, trata lá, está tratado o paciente isso na flegmásia. Agora, nessa situação de paciente com trombo, e também outra coisa interessante, né, que a gente até descreveu uma técnica agora, que também é inédita, que é a técnica de punção e acesso único. Por quê? No começo, a gente puncionava uma veia, ou a veia poplítea, ou a veia safena lá embaixo, né, ou até gastroquinêmica, passava através do trombo, exteriorizava aqui na veia jugular e depois invertia tudo, né? Só que a gente começou a perceber que esses pacientes na fase aguda, invariavelmente, eles tinham trombose na veia femoral profunda também. Então, você acessar por baixo, cara, você não tem acesso à profunda. Então, hoje, todos os casos, a gente vem pela jugular, leva o catéter, a gente usa o angiogete, porque o angiogete, além dele você poder fazer o pulse spray, você poder fazer a aspiração, né, também do trombo de uma forma mais agressiva, né? Claro que isso você tem que tomar alguns cuidados, que a gente pode falar um pouquinho para frente. Você também tem a possibilidade de, uma vez você ganhou, né, a veia poplítea, que geralmente ela não está comprometida na fase aguda, você consegue, através do próprio catéter, você fazendo venografia, faz o pulse spray. Então, assim, ele te dá... Hoje eu uso muito pouco contraste, assim, quase não uso escopia nessa situação inicial. Eu acho interessante essa técnica porque, querendo ou não, uma das principais veias que vai fornecer o inflow é a profunda. É a veia profunda. Então, se você comer a bola de você fazer uma fenografia e por algum acaso você não viu a profunda ou você julgou que ela estava perto e ela não estava, você perdeu inflow. Cara, inflow é importante. Isso, assim, hoje, veia femoral profunda é a coisa mais importante para mim
numa paciente jovem. Por quê? Porque assim, a pior coisa que tem na fase crônica é quando você tem que levar o stent lá para baixo, ali na região da confluência, porque ali fica cheio de fibrose, né? Você vai lá com um balão de alta pressão, você abre e tal, tem até gente que faz a endoflebectomia, que é horrível, né? Eu vi duas, né? Nessas duas, as duas que eu vi, depois você teve que colocar stent, porque fecha, você tem que depois, você pegar na literatura, é isso mesmo, tem um trabalho que acho que é uma revisão de 10, 15 casos aí, 80%, depois teve que tratar com stent. Então é aquilo, você tem que limpar, você tem que ser minucioso, porque a veia femoral profunda, tal como a artéria femoral profunda, ela é importantíssima na circulação. Ela que vai garantir seu influxo. A femoral, né, que hoje a gente não fala mais superficial, só a femoral, ela é secundária em relação à veia femoral profunda. Então você tem que limpar ela. E no paciente desse que a gente está falando, paciente jovem, que nunca teve trombose antes, uma outra vantagem também, que você consegue limpar, trombo fresco, não fica sequela, e o stent que você vai colocar é um stent mais curtinho, né? Assim, só ali na região da compressão mesmo. E se você pegar paciente com aquele, chama non-thrombotic iliac vein lesion, que é a síndrome de May-Turner, se você pegar na literatura 15 anos, 20 anos de acompanhamento, o índice de perviedade, ele se aproxima de perviedade primária, é acima de 86%, secundária 100%, né? Tá. Quer dizer, você tratou, tá tratado, né? Aí tem o problema da fratura, né? A minha experiência, porque eu trabalho no SUS, né? A gente começou lá atrás, que nem tinha o stent, 99% o all stent, cara. E o all stent apesar de não ter sido desenhado para o sistema venoso, ele é muito bom, porque ele é de Augilói, né? Uma liga que é semelhante ao aço, ele é muito difícil fraturar, né? Então, stent bem bacana, a gente tem bastante segmento aí a longo prazo. Então, é isso, cara. Na fase aguda, eu acho que é uma judiação você pegar uma menina. Geralmente elas são todas lindas, né? Não sei o que acontece. Tem alguma relação. Menina nova, bonita, né, cara? Aquela perna bonita, você fica pensando. Depois você vê aquele pessoal, né, que com aquela síndrome pós-trombótica. Muitas pacientes são obesas porque elas não conseguem depois andar, fazer atividade física, né? Então vão ficando mais obesas mesmo, né? Certeza. Então ali nessa situação que você conseguiu limpar tudo, no próprio procedimento você já está autorizado a tratar com Tem que tratar. Esse foi um dos grandes problemas do estudo ATTRACT, né? Que todo mundo achou que foi um trabalho, acho que vocês conhecem, um trabalho multicêntrico, foi patrocinado pelo National Institute of Health, gastaram não sei quantos bilhões lá de dólares. E até era da Covid, até uma história engraçada, né? Que o Angiojet era da Covid, a Boston foi lá, comprou, né, no meio, achando que ia estourar, e aí deu tudo errado, porque assim, o desenho de estudo foi mal feito, né, ele pegou todo mundo, colocou no mesmo balaio, que era trombose ilíaca e de hipoplítea, tinha, assim, tinha equipe, outra coisa também, né, que é legal o nosso livro e trabalhar lá no Dante, né, a maioria dos centros de treinamento das residências hoje tem muito foco em artéria, né? Sim. E tem gente muito boa, né? Que faz artéria muito bem. E assim, até por isso e um pouco de arrogância, acaba usando as técnicas, né, da artéria em veia, cara. Isso é o primeiro passo para dar tudo errado. A artéria e veia, eles são antagônicos. Eles são antagônicos. Pela própria, né, natureza, assim, se você considerar o material, as técnicas que a gente usa nas artérias na veia, cara, vai dar errado. Então, você tem que ter treinamento. E no ATTRACT, outro problema, teve grupo lá que entrou, que fizeram 2 casos, cara, durante todo o acompanhamento. De todo o período de estudo, fizeram 2 casos. Quer dizer, quem faz 2 casos não tem experiência, né? Claro. Então, teve esse problema. E também, você perguntou agora, né? Você trata, você tem que fazer, claro, tem a compressão, foi ali, o problema está ali, né? Ele que levou a trombose, e se você não, vamos supor, você pode limpar, né? Limpa o trombo, mas a obstrução continua, o sintoma vai continuar também. Não é só paciente que tem trombose que tem sintoma, né? Sim, a gente tem um monte de paciente que tem
non-thrombotic iliac vein lesion, que tem edema na perna, dor, claudicação venosa. Com certeza. Né? Então, acho que, se eu não me engano, nem 40% dos pacientes foram tratados no mesmo procedimento, né? Colocaram stent, e a maioria foram stents que não tem nada a ver. A gente sabe hoje que o stent ele tem que ter pelo menos 16 milímetros, né? Tinha cara que tratou com 12 milímetros, Nossa, você imagina. medo do negócio sair voando lá, nadando até o coração. Mas aí... Puxando o gancho para essa parte técnica, Dr. Fábio, o que você recomenda então dos stents? O que você conta assim dos stents hoje? O que você utiliza? Hoje a gente ouve muito os sinos oblíquos, né? Exato. A gente escuta, tem visto muitos cirurgiões utilizando, né? Porque ele é próprio ali para a região, mas assim... Tecnicamente ele fica, né, bonito, mas... Então, vamos lá. É assim, primeiro, eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, né? Eu acho bem bacana, são stents que estão sendo desenhados, né, para a região da ilíaca. O all stent, apesar dele ser o mais usado, ele tem uma série de problemas, né? Ele é um pouco mais difícil de se liberar, ele é menos preciso, e aí quando a gente fala em precisão, se você pensar que você vai invadir a cava, você vai enjaular a veia ilíaca contralateral, isso pode ter uma repercussão, né? Então, existe esse conceito de não enjaular. Então, aí que veio os sinos oblíquos, né? Que ele é oblíquo, então, teoricamente, ele não invade. O problema em relação a esse ponto especificamente, né? Naquele trabalho que a gente fez na Tomo, comparando com AIVOS, o que a gente viu? E isso já tinha descrito na literatura, mas não especificamente com esse objetivo, né? Comparando com AIVOS. Tem aqueles trabalhos que eu falei para vocês do acesso para a coluna. Nesses trabalhos, se você for ler, você já vê que o pessoal descreve que a artéria ilíaca direita, né, em torno de 50%, 60%, ela está mais para cima, não está na confluência, ela tá comprimindo a cava. Então, nesse sentido, se você não invadir a cava, você não vai estar tratando também, né? Então, por isso que os sinos oblíquos, na minha opinião, ele não é um bom stent. Por quê? Porque, assim, se a pessoa está usando uns sinos oblíquos com esse conceito, ela já não está considerando o conceito anatômico, ela não está tratando doente, né? Isso é uma crítica. Outro problema dos sinos oblíquos... oblíquos... intra, não está olhando extra, né? Na realidade, assim, você tem que primeiro, antes de tratar, você tem que ver a anatomia do doente. O principal, se mais de 50% está acima da confluência, né, você vai ter que invadir, porque senão, se você não invadir, né, o stent, ele vai ficar abaixo de onde está, então não está tratando, infelizmente. Outro problema em relação aos sinos, aquela parte proximal, até hoje, coincidentemente, eu tratei um pós-operatório de um sinos. Até uma colega médica. Ele tem uma força radial muito grande. E ali, na região sacral, a gente tem muito nervo passando ali. Então, cara, não é infrequente que a paciente fique com uma dor crônica lá, que não acontece nos outros. A maioria dos outros stents fica com uma dorzinha, uma semana, 2 semanas. A maioria, em 30 dias, não tem mais dor nenhuma. Os sinos, eu tenho alguns pacientes aí acompanhando que estão com esse problema aí difícil de resolver. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Essa escolha do stent é muito delicada, né? Porque não só, assim, o tipo do stent, né? Porque igual o senhor falou, se a gente utilizar um 12, usar um 14, vai ficar pouco. Mas se você coloca, às vezes, um 20 numa mulher pequena, aumenta também a chance de gerar uma dor pélvica, né? Então, tem o Dr. Raju, né? Ele tem os critérios mínimos anatômicos, ele fala, né? Um trabalho que ele fez, que ele fala que é 16, 14 e 12, né? 16 na ilíaca, em comum, 14 na externa e 12 na femoral, né? Isso, uma média populacional, né? Aqui no Brasil, a gente tem pacientes, assim, um pouco menores, um pouco maiores, mas assim, cara, eu vou te ser sincero, eu já vi de tudo. Eu já tive que colocar... Primeiro que, assim, menos de 16... eu não aconselho nunca colocar, por 2 motivos. Primeiro, porque assim, você lembra que a gente estava falando, né, do raio, né? Se a gente tiver um vaso que a gente, em média, tem 16, se você colocar um 14, aí já é mais que 20% de obstrução residual. E o próprio Raju tem um trabalho experimental que ele mostra que já tem... Porque quando a gente está falando de veia, a gente não está falando de perfusão, está falando de represamento. Né? Se você tiver essa diferença de 16 para 14,
você já vai ter um represamento e dificilmente depois você consegue tratar a doença. Se for um UOL de 14, você até consegue lá com 16, ele até permite que você dilate um pouquinho. O uso de nitinol é totalmente, você vai fraturar o stent. Então isso é um problema, é tipo um alerta, cara, que assim, a gente como faz bastante, recebe muito paciente de outros colegas, trataram tal. Assim, cara, se você colocar um stent de 14, 12, cara, você não vai tratar mais. Só você tirar o stent, aí é complicado. Game over. Infelizmente, é uma situação bem, bem delicada. Outro problema do nitinol, também, ele tem a precisão bacana. Os dois principais stents de nitinol que a gente tinha, que era o Venovo e o Vit, né? Os dois foram tirados no mercado, né? Então, tá voltando agora, tal, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Tem um bem legal que tá entrando agora da Medtronic, que chama Abre, que eu tive a oportunidade lá fora de conhecer. Ele é super preciso, o desenho, a estrutura dele é bem bacana também. Já tem resultado com mais de 2 anos. Tem o Silver Vena, que é bom, tá bastante tempo também, mas ele só vai até 16. Esse é um problema. Porque assim, como eu falei para vocês, né? Quando eu faço o tratamento hoje, né? Eu faço, assim, muito raramente eu faço sem aivos. Aí o pessoal fala, mas não é todo mundo... Cara, se o convênio não autoriza, cara, hoje um cateter de aivos é 4, 5 mil reais, né? Eu chego pro paciente e falo assim, pede, faz uma vaquinha, porque assim, cara, não dá pra você tratar sem aivos. Não dá porque... Depois eu vou mostrar a venografia que eu fiz hoje dessa paciente, você faz a flebografia... Cara, não tem nada. Você passa o aivos, tinha uma obstrução na suboclusão. Né? Pro venoso, sem aivos... Não dá para fazer. E outra também, você balonou lá, fez o procedimento, né? Você faz a venografia, tá lindo. Cara, se tiver uma obstrução residual acima de 20%, o paciente vai continuar com sintoma. Entendeu? E outra também para você se proteger, né? Você mostrar pro paciente, olha aqui como que era a sua veia agora e depois, entendeu? Perfeito. Isso vai te dar um outro approach, né, na doença, para você acompanhar. Então é super importante o aivos, né? E o aivos, a gente faz sempre, quando eu vou fazer o procedimento, né, depois que a gente faz o pré-balonamento, antes de colocar o stent, eu peço para fazer manobra de valsalva, né, para você ver o diâmetro que vai. Eu sempre calculo o meu stent, né, pelo menos 20% acima do maior diâmetro. E nessa situação eu já tive que colocar o stent 22 numa menina de 18 anos, entendeu? Porque a veia dela era dilatada, né? Então, e se você não fizer isso, tem o risco de migração. Primeira tosse, imagine você colocar, a menina tinha uma ilíaca de 20. Nossa. Se eu colocasse de 18, ele ia ficar solto lá. Primeira tosse, um cagão, ela fosse dar, cara, vai migrar o stent. Não dá pra... E na flebo, você estimar isso é muito difícil. Não dá. Você vê o diâmetro em 2D, né? Você não vê em 3D. O efeito panqueca lá, né? Se for anteroposterior uma compressão mesmo, você não consegue. Você pode rodar, a gente fez um trabalho rotacional, mesmo assim, no rotacional, né, que a gente pegava a venografia, tinha o Thiago Ozal, que tá lá em Brasília agora, que participou de bastante trabalho com a gente fazia um rotacional, comparava com aivos, mesmo assim, cara, não bate, né? Não bate. O ultrassom tá ali, né? Tá dentro, tá te mostrando, é muito... né? Outro problema em relação ao stent de nitinol. Quando você oclui o stent, o wall stent, que é a malha fechada, quando você vai passar através, né, para você tratar, você faz uma alça, você empurra, você sabe que você tá dentro do stent. Quando você tem um stent de nitinol, ele faz um escama de peixe, e aí é difícil você ter certeza, cara, se o guia, ele tá dentro. É muito mais... Dá para fazer, tem algumas manobras, dá, mas é muito mais complicado. Então também é uma coisa que dificulta bastante. Então por isso que tem... Agora saiu o Blue Flow, né, aquele stent do pessoal do Lichtenberg, lá da Alemanha, está desenvolvendo, né? Saiu o resultado de 1 ano, mesmo abaixo do ligamento, não teve fratura, tal, né? É tipo é de nitinol, mas é como malha trançada, igual o wall, né? Sim. Talvez seja uma solução, vamos ver. Vamos ver. Uma outra
Uma outra questão aí técnica da cirurgia que eu vejo bastante divergência entre os cirurgiões vasculares é com relação aí à escolha da dose para fazer a trombólise. Eu já vi cada um fazer de um jeito. Cara, eu não uso quase mais trombolítico. E aí? Quase nada, quase nada. Assim, olha, nos meus últimos 10 casos nessa técnica, usei 25 de Actilise, miligramas, no máximo, cara. A gente faz... O que a gente faz? Como eu falei pra vocês, vamos lá né, por cima mesmo, você vai lá na poplítea, bota um Amplatz lá, aí leva lá embaixo o angiojete, faz uma venografia para você ver, né, o trombo, aí eu venho puxando, fazendo pulse spray, né, geralmente a gente faz mais ou menos uns entre 5 e 10 miligramas numa passada dessa, espera um pouquinho, né, o trombo é fresco, depois disso a gente vai lá, aspira o máximo que der, né, aí eu puxo, recuo, né, tudo para ver a femoral comum, aí eu vou com hidrofílico na comum, invado a femoral profunda, mesma coisa, vou lá, aí em cima do hidrofílico mesmo, vou lá com angiojete, faço a mesma coisa. Pulse spray, dou uma amolecida no trombo, vou lá, aspiro, aí eu vou para a ilíaca, sem invadir a cava, que a gente falou assim, tem algumas coisas que você pode fazer, porque o que acontece? O angiojete, ele tem um poder de machucar o trombo, né, de lisar o trombo muito grande. Então, a gente usa a compressão como se fosse um filtro natural. Então, a gente fica aspirando só dentro do trombo. Então, aquele trombo macerado, ele fica meio que parado ali. Então, você vai chupando, ele não vai para a circulação, né? Sempre vai um pouco, o paciente faz hematúria, né? Mas hematúria, na realidade, não é bem hematúria, mas assim, se hidratando bem o doente, nunca tive nenhum caso de paciente jovem, né, de insuficiência renal, que é uma preocupação mesmo. Claro. E aí só por último a gente trata, né? Então, quer dizer, a gente usa... E aí, se ficar algum trombo residual, que a gente passa o Ivers e vê, a gente vai com balão mesmo, e vai lá e balona, né? Você dá mais uma maceradinha e vai lá de novo, chupa de novo o trombo. Assim, filtro de veia cava, cara, acho que eu usei umas 2, 3 vezes na minha vida, porque o trombo tava muito para dentro da cava, eu fiquei com medo, mas é muito raro, né? Todo mundo que você vai tratar vai fazer um pouquinho de embolia pulmonar, mas são trombos pequenininhos, vão lá para ramos subsegmentares, paciente assintomático. Né? Sim, porque é uma carga muito grande de trombo lá embaixo, não tem como... Você aspira, fica bem bacana. Então, quer dizer, eu acho que de ter que fazer trombolítico, né, com catéter multiperfurado e tal, acho que foi uns 3 casos de paciente que ficou, por exemplo, a profunda não ficou bacana do jeito que eu achei, então eu deixei um catéter lá 24 horas, né, e depois no dia seguinte fui lá e refiz a flebografia e acabei tratando. Mas assim, foram 3 casos, cara. Qual que é o problema, né? Quando você usa trombolítico, cara, paciente jovem, você nunca sabe quando a paciente tem uma MAVE, cara. Uma MAVE cerebral. Eu acho muito perigoso, cara. Faz sentido. Às vezes eu prefiro até deixar um pouco de trombo lá, sabe? Se precisar, depois a gente volta lá. Porque você tem que ter uma equipe muito bem treinada. A Patrícia Torp, né? Que ela faz muito fibrinólise ainda, né? Ela tem uma equipe super bem... Tem uma technician, tem uma enfermeira, o pessoal da UTI é da equipe dela. Ficar em então cima, os caras né? ficam em cima, né? Aqui não, você vai colocar lá, tem um monte de paciente na UTI, né, cara, que não vai nem... Só se você tiver alguém da equipe que vai ficar do lado da paciente lá. Fibrinogênio, hemograma, coágulo, plaqueta, tem que ficar ali. Muito arriscado, cara. Verdade. E nesse cenário, assim, o senhor acha que tem espaço ainda? A gente já até falou um pouco aqui, né? Mas para cirurgia aberta, tem algum caso que você fala, olha, esse vai ter que... Não tem jeito. Cara, tem aquela cirurgia de palma lá que acho que eu fiz 2. Uma vez eu era residente, mas dentro desse conceito aí do Poisoili, né? Se a gente pensar num vaso de 16, você vai pegar uma safena, dilatar ela, você vai conseguir o quê? Uns 10 milímetros no máximo? No máximo, Não vai ficar cara. bom, né? Hemodinamicamente, isso já foi mostrado na literatura, né? Agora, tem, por exemplo, como que ele chama mesmo da Clínica Mayo? O Peter Glovitsky, ele tem umas cirurgias que ele, né, reconstrói a veia ilíaca com veia femoral, né?
né, com grosso calibre ou até prótese, faz uma fístula e tal, mas assim, são muito poucos casos, eu não tenho experiência nenhuma. E assim, de verdade, cara, o tratamento de endovenoso, cara, é muito bom. Se você fizer direitinho, respeitando a técnica, preparar bem a veia, né? Eu brinco com os residentes. Endovenoso tem que ser igual colocar supera, né? Você tem que... O segredo é preparar bem o vaso, né? Então tem que pegar balão de alta pressão, né? Considerando os diâmetros, deixar ele bem preparadinho, soltar o stent, fazer o IVUS, cara, é muito bom. E aí tem também, né? Que outra coisa também que é bem polêmica ainda, que tem muito pouco estudo, é qual que é o regime de antitrombose pós o procedimento, né? Hoje, se só Maytaner, só compressão, cara, eu uso AS, clopidogrel, AS pro resto da vida e clopidogrel por 3 meses e vou acompanhando com Doppler, né? Tá. Não lembro de nenhum caso que eu tive que mudar o regime, né? Porque fez restenose. Geralmente, quando começa a ficar restenose, você vai lá com um balão de alta pressão, abre e fica super bom. Em síndrome pós-trombótica, aí a gente é bem mais agressivo, né? Até um tempo, a Patrícia Torpeta hoje usa antivitamina K, eu não uso porque eu acho muito difícil fazer o controle, né? Eu uso bastante DOAC, a minha preferência é a Lixiana, para esses casos, porque se você pegar os trabalhos de DOAC, o estudo, né, que teve os pacientes mais graves, tanto de embolia pulmonar, que a gente faz também, embolia pulmonar também é outra coisa bem bacana, que a gente tem feito bastante. Legal. Você pegar os trabalhos, né, os que tiveram, assim, paciente com embolia pulmonar, com alteração mesmo de VD, ou a maioria dos casos ilíaco, femoral, tal, território ilíaco, foi o estudo foi o Hokusai, né, que é da Daiichi. E que assim, e a resposta é muito boa. A Rivaroxa é muito boa, mas assim, tem 2 problemas em relação à Rivaroxa. A meia-vida dela, a biodisponibilidade, ela depende muito da idade do paciente e ela pode ser de 6 até 14 horas. Tem que ser sempre após a alimentação, senão a absorção não é bacana. Tem que ser sempre no mesmo horário. Então, o paciente tem que ser muito disciplinado, né? E você imagina, você pegar um paciente com trombose de cave, ilíaca, você abrir tudo lá, se o cara der uma molema, tipo, der um mole, o cara vai trombosar tudo, né? Sim. Nesses casos, cara, hoje em dia, por exemplo, quando eu abro um stent que estava fechado e o paciente que tem que ficar anticoagulado mesmo, eu não fazia isso, mas eu tive 2 casos recentes que só com o Lixiana ele acabou trombosando. Então, nesses casos, lá fora já se faz isso, deixar com heparina baixo peso molecular terapêutico por 1 mês, e aí você vai fazendo ultrassom, tá legal, aí você vai para DOAC. Aí o Lixiana. Por quanto tempo? Nessa situação que a gente tá falando, pro resto da vida. Tá. 10 miligramas, né, Rivaroxa, ou 30 de Lixiana. Essa dose de 30 de Lixiana não tem evidência, mas eu uso, né, na clínica aí e com uma boa resposta clínica. E a antiagregação, nesse caso aí, trombótico? Então, trombose eu não misturo não, cara, porque aí eu já acho que o critério segurança é importante também, né? Se você associar anticoagulante com antiagregante, esses trabalhos todos que a gente está falando aí, né? O Einstein, o Hokusai, eles não misturavam com AS, né, cara? Então, eu não misturo, não. Eu sei que tem gente que mistura, mas eu fico com medo. Eu só deixo mesmo... e vai acompanhando com ultrassom, né? Então, só para dar uma sumarizada aqui, nos casos não trombóticos, né, o senhor deixa... AS clopidogrel por 3 meses, e depois só AS. Depois só AS. E vai acompanhando com Doppler. Nos casos trombóticos, já deixa no anticoagulante aí, a princípio, ad eterno, né? De preferência o Lixiana, a sua preferência. E sem antiagregante pelo risco aí de sangramento. Pelo risco de sangramento. Tá, perfeito. Perfeito. E o segmento pós-operatório é Doppler aí, com 1, 3? Então, eu faço... Como que faz? Assim, eu faço... Pacientes, quando vai tudo bem na cirurgia, né? Geralmente o paciente vai embora no mesmo dia, no dia seguinte. Eu não faço na internação, eu faço no retorno no consultório. Todos eles, né? A gente anota, os diâmetros, tal. Eu mesmo faço todos os meus Dopplers. Anoto, deixo tudo anotadinho na ficha lá. Aí depois, com 1 mês, isso se o paciente estiver bem, né? Se não tiver recidiva de sintoma, a gente faz antes. Então, é 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e anual.
e vai acompanhando clinicamente o doente. A gente está fazendo um trabalho, porque isso também não tem nenhuma evidência, né? A gente está pegando todos os pacientes que a gente tratou, o trabalho da Thaís era uma aluna de doutorado lá do Dante, a gente está pegando todos os doentes que a gente tratou, vendo sintoma, Doppler, aqueles que têm diferença, alteração recidiva de sintoma ou alguma alteração no Doppler, aí a gente faz tomo, flebo e aivos. E aí a gente quer ver, né, se existe realmente algum benefício, você acompanhar com Doppler mais seguido ou não. Mas, basicamente, o que a gente faz é isso aí. E aí, nesse segmento ali ativo, né, tá vendo Doppler, tem o que o senhor usa de critério, né, para uma possível reangioplastia, né, antes de se ocluir ali essa vigilância? Perfeito. O paciente que ele tá assintomático, né, paciente sem sintoma, você vai lá, faz o Doppler, quando que eu considero fazer alguma outra intervenção? Por exemplo, você colocou um de 18 lá. Se você pegou, viu que tá de 18, ele tá 12, aí eu já fico meio preocupado, né? Quando ele tá começando a aproximar de 50%, eu já fico preocupado, eu vou lá, é super tranquilo, né, cara? Você vai lá, faz uma punçãozinha, introdutor de 9 frentes que enveia, não é nada, vai lá com um balãozinho de alta pressão, abre, cara. É um conforto para todo mundo. Nessa situação, o paciente sintomático, quando ele tem sintoma, você colocou 18, você vai lá, tá 16, aí eu também já levo, porque aí aquilo que eu falei, 20%, né? Se teve uma repercussão, agora, né? Se o paciente é assintomático, mesmo que esteja um pouquinho mais, cara, também eu fico meio preocupado de estar sendo um pouco invasivo demais. Se o paciente está assintomático, é que tá ok, né? Então, não faço nada, não. É, decisão difícil aí, né? É uma decisão difícil. O gradiente pode ajudar nessa decisão? Então, a gente Você já tá lá, né, nesse caso. Então, gradiente de pressão, uma pergunta super interessante também, né? Na literatura, cara, tem assim, trabalhos de pequenas séries, né, que fala principalmente de Nutcracker, né, de diferença de 4 milímetros de pressão. O Bruno Lourenção, lá do Dante também, que fez o doutorado dele fazendo flebografia com medidas pressóricas, a gente fazia medida de pressão nos 2 introdutores, na cava, pré-tratamento, aí a gente colocava um garrote na coxa, fazia hiperemia reativa, né? Uhum. E desinsuflava, deixava lá, acho que eram 2 minutos, aí pegava, aumentava a pressão. A única coisa que deu diferença, né, quando comparado com o Aivos, foi a medida no introdutor, na cava, antes de tratar com hiperplasia. O resto não deu nada, cara. Veia é muito difícil, né, cara? Porque é muita coisa. Se o paciente estiver desidratado, né, porque a complacência da veia é muito grande, você não vai ter pressão. A gente tá falando de represamento, não é perfusão, né? Tem a bomba, né, da panturrilha. O retorno venoso, ele depende da bomba da panturrilha, depende da respiração. Então, cara, pressão em veia, não tem muito... Não dá para você se basear nela para tomar nenhuma conduta, não. Entendi. Nossa, achei... Muito interessante. Poxa, muita coisa, né? Passamos aí desde a indicação, stent, trombólise, segmento pós-operatório, porque realmente eu acho que essa parte aí endovenosa, o pessoal tem bastante dúvida, e assim, eu particularmente, eu acho que da vascular, e olha que assim, né, é um campo muito amplo, eu acho que a cirurgia endovenosa é a que eu acho mais interessante. Tá crescendo muito. Tá crescendo muito. A gente, vamos lá, o que mais que a gente trata, né? Então, por exemplo, fístula arteriovenosa. 50% de gente das pessoas que fazem hemodiálise, elas vão ter obstrução em um ano. Você vai tratar, 50% vai ter obstrução. Hoje a gente tem já catéter, né, balão para fístula, no trajeto da fístula, para as veias centrais, né, veia subclave, nominada, veia cava. Então, assim, é uma coisa que vai crescer muito, porque, assim, cada vez mais diabético, cada vez mais renal crônico, né, assim, e salvamento o cara que tem renal crônico, ele morre por falta de acesso, né? Claro. Então, você garantir a perviedade do acesso é super importante, né? Aí tem embolia pulmonar. Embolia pulmonar é a principal causa, é a terceira causa de mortalidade, fica atrás de infarto
E AVC só, depois a embolia pulmonar. É a principal causa evitável de morte intra-hospitalar. Você imagine o que representa isso para um gestor, né? De você reduzir mortalidade de paciente internado. Hoje a gente tem pouquíssimos estudos, né? O que tem é o peito trial, que foi tecnotoplasia, que ninguém usa mais, que era trombólise sistêmica. A gente tem uns catéteres super bacanas hoje de trombectomia mecânica, né? Lá fora tem aquele da Inari, que é o ClotTriever, que vai estar chegando no país. Tem o Índigo da Penumbra agora, aquele 12 Frentes, que é bastante legal também, que ele tem um poder de sucção muito bom. Cara, tem, assim, que a gente não usa quase fibrinolítico. Hoje, eu faço bastante embolia pulmonar. Antigamente, a gente pegava o paciente... Porque, assim, a embolia pulmonar... Eu não sei se a gente tem tempo ainda. Temos tempo. Não, vamos embolia pulmonar, a gente marca no outro dia. Então, embolia pulmonar, cara, é outro capítulo à parte, que a gente pode falar outro dia, que é muito bacana. Nossa, eu fiquei interessado. Você começou a falar aqui, eu comecei, puxa, já começa Mas aqui, ó, na cabeça. Aqui quem manda é o senhor. Se quiser, a gente entra na embolia aí. Então, a embolia, cara, hoje em dia, antigamente a gente tratava o paciente... quando o paciente estava muito grave, né? O intensivista chamava a gente quando já tinha feito trombolítico, o paciente não melhorava, instabilidade hemodinâmica. Hoje a gente trata o paciente na fase mais precoce, né? Quando o paciente está taquicárdico, meio hipotenso, a gente faz a tomografia lá, tem alteração de VD, a gente faz com o paciente acordado, cara. O paciente com aquela falta de ar de espinéia, você vai lá, o catéter aspira na hora, o cara começa... É muito bacana, é sensacional. Bem bacana. Eu acho que, porque assim, tem que, nesse caso, né, aconteceu uma sincronia ali com a equipe, né, intensivista, com a equipe de pneumo, todo mundo junto, porque... Super importante. Muitas vezes nem vão chamar o vascular, né, porque, assim, às vezes a pessoa não vai... tem que ter alguém tem que pensar na indicação para poder... Isso que você falou, eu considero o mais importante, que é o conceito de PERT Team, né, é o tratamento multidisciplinar. Por quê? Porque, assim, o intensivista, como a gente falou agora há pouco, ele tem um monte de paciente grave ali. Geralmente, o cara que tá com embolia pulmonar, a maioria das vezes, o cara tá entubado. E que o cara, o cara tá infartando, cara. O cara nem vai, né? Ele tá infartando, mas é VD ou VE, né? O cara não sabe nem se é VD ou VE. O cara, infartou. Aí o cara entra com medidas para infarto agudo do miocárdio, leva pra hemodinâmica, não tem nada na coronária. E aí o cara morre. Entendeu? E o cara, em contrapartida, ele tem muito medo de fazer fibrinolítico, porque sangra. Né? Então, esse negócio de você fazer um time multidisciplinar, e aí você discutir cada caso, né? A equipe mais bem treinada, porque também tem aquela coisa, o cara faz manda pro vascular lá, o radiologista, 2 casos, não dá certo, cara. O cara tira o pé. Vai ficar com medo. Entendeu? Com certeza. Então é super importante. Então, intensivista, cardiologista, pneumologista, ecocardiografista, vascular. Não é fácil, né? Pra geração de vocês aí é um mundo que se abre, cara. Endovenoso. Dizem que tem 9 casos de endovenoso para cada caso de endoarterial. Dizem por aí. Olha lá, então. Fica a dica para quem tá ouvindo. Mas realmente, eu acho que é a parte que eu fico mais assim, interessado é essa parte de endovenoso. Eu acho legal pra caramba. Eu acho muito legal. E é difícil, né, essa hemodinâmica venosa, assim, não é um negócio, não é simplesmente, tem uma compressão, vamos botar um stent, não é assim que funciona, né? Bom, assim, a gente pode marcar outro dia, falar mais a fundo essa parte aí de embolia, ou qualquer outro assunto aí, a gente tá muito feliz mesmo de poder receber o senhor aqui, que é, né, uma figura super importante aí para cirurgia vascular, não só aqui de São Paulo, né, no Brasil, contribuindo aí também com um livro aí, com certeza eu vou conseguir, com certeza, vou comprar um livro desse, vou ler aí essa parte endovenosa, e assim, gostaria de agradecer demais a sua presença e disponibilidade, e assim, eu particularmente adorei a aula aqui, tenho certeza que os ouvintes também gostaram, né, Renan? Nossa, foi uma aula brilhante, assim, deu para aprender muita coisa, por mais que a gente estuda, por mais que a gente procura saber, a experiência é uma coisa que você só consegue com alguém que tá já fazendo. Já tá há 20 anos vendo isso. E né? foi muito legal poder ouvir isso. Legal, obrigado, pessoal. Assim que vocês precisarem abordar outro tema aí dentro desse assunto, a gente tá junto aí. Perfeito. É um prazer. Até a próxima, então.
Só posso dar só uma palavra final? Poxa, com tô te passando a bola. Não posso terminar sem falar da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, aqui na Regional São Paulo, que a gente é presidente, né? Queria convidar todos vocês aí, eu sei que o público-alvo de vocês são jovens cirurgiões vasculares, né? Queria chamar o pessoal para participar da sociedade, né? Ser sócio e participar ativamente, né? Só juntos, né? Assim, um espírito corporativo mesmo, que a gente consegue brigar, né? Com vocês são mais jovens, vocês sabem que a medicina está sendo verticalizada, o médico cada vez mais sendo empurrado, né, contra a parede. Então, a gente trabalhando junto dentro de uma sociedade, né, e com vocês mais jovens, né, até vocês estão convidados a participar lá mais ativamente, a gente vai fazer um planejamento, né, e então eu convido a todos para serem sócios e também frequentar lá nossas reuniões científicas, nossos cursos, né. Beleza, então eu e o Renan, a gente é sócio, né, da sociedade, temos o título, né, de cirurgia vascular e também ficamos felizes e estamos à disposição para participar mais aí e poder ajudar no que for possível. Beleza.